Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a nossa gravação, né? Nossa aula vai ser gravada para posteriormente ser disponibilizado aí para vocês, para que vocês possam estudar a hora que vocês quiserem, enfim, para que vocês possam rever os conteúdos, tá? Primeiramente, a gente vai dar só uma repassada no que vimos na aula passada, na aula anterior, né? A gente viu operações com números complexos, esses números quando eles estão na sua forma trigonométrica, né? Então, um número, se ele estiver escrito na sua forma trigonométrica, tá? Ele é escrito mais dessa forma aqui, né? Ó, você pega um número z, né? Se eu tenho um z, ele vai ser escrito como sendo esse aqui é o ρ, que é o módulo do número, tá? Vezes o cosseno do ângulo, ou seja, do argumento desse número complexo. E a gente já viu como encontra esse argumento, né? Mais i seno desse ângulo θ, tá? Então, o número complexo, né, escrito na sua forma trigonométrica, é dessa forma aqui que a gente escreve o número, tá? E quando a gente quiser multiplicar dois números que estão na sua forma trigonométrica, como é que a gente faz? Multiplicação, ó, a gente vai multiplicar os módulos, né, e vezes cosseno, somar os argumentos, tá? Aqui dentro. Multiplica os módulos aqui fora e soma os argumentos dentro do cosseno e dentro do seno. Se tivermos vários números complexos, mesma coisa, multiplica todos os módulos, o módulo de cada um deles, cosseno da soma de todos os argumentos dele, tá? Na divisão, né, se a gente tiver a divisão de dois números complexos na sua forma trigonométrica, a gente vai, ou também conhecido como forma polar, né, a gente vai dividir os módulos e ao invés de somar os argumentos, ó, a gente vai subtrair o do numerador menos o do denominador. Numerador menos o denominador, tá? Então é dessa forma aí que a gente vai fazer. Mais i seno da diferença do ângulo do argumento do numerador menos o do denominador, tá? E também temos uma fórmula bastante importante, ó, que é a das potências. Se a gente tiver um... Opa, alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu ia perguntar, professor, que o número ele pode ter o número complexo, no caso, né? Ele vai ter o seno e o cosseno, mas necessariamente ele vai ter forma trigonométrica, tipo, conhecida. Sim. A gente está vendo o ângulo, a gente vai ver, na verdade, números complexos que tenham ângulos conhecidos, tá? Argumentos conhecidos, mas É poderia ser porque eu fui fazer umas questões, aí eu peguei um que acho que o ângulo dele não. da 10, 20, coisa desse tipo, né? Que vocês não conhecem. É. No meu caso, Pode acho dar, que deu 2 por 3 raiz de 2. É, mas não tinha, não era conhecido, não. pronto. Pode dar sim, sem problema, viu? Aí, quando acontece desse tipo, de dar coisas desse tipo, aí a gente tem que usar o recurso da calculadora, de outros meios, tá? Dentro de coisas assim que vocês sabem fazer prova, essas coisas, a gente só vai usar ângulos conhecidos, certo? Ah, Bom, então se a gente tem uma potência de um número complexo na sua forma polar, né? Z elevado a n, uma potência n, a gente vai pegar e elevar o módulo a n, né? Elevar a n, o módulo, vezes o cosseno, ó, e aqui vai multiplicar o argumento por n, tá? Multiplicar o argumento por n dentro do cosseno e do seno, tá? Então, são essas três últimas formas que a gente viu aí, né? Operações com números complexos na sua forma trigonométrica que a gente estudou, tá? Bom, vou fechar aqui, porque na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre... A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Para isso daí, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, está compartilhado aí.
Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos fazer alguns exercícios, tá, sobre essas coisas que a gente está estudando até então. Primeiro exercício aí, ó. Considere um número complexo Z1, que ele vai ser, ó, o módulo dele vai ser 4, cosseno de 10, ó, tá vendo que aqui tem um 10, é um ângulo que vocês até então não sabem quanto é o cosseno de 10, tá? Mas ele tá aí, a gente não vai precisar calcular ele, caso precisa, a gente usa uma calculadora, tá? Mais I seno de 10. O Z2 é 2 vezes o cosseno de 20 mais I seno de 20. E o Z3, cosseno de 15 mais I seno de 15. Nesse Z3 aqui, quanto é que é o módulo desse número complexo Z3? Alguém consegue me dizer? No Z3 vai ser... Pera. Não tem aquela fórmula, professor, de o número ao quadrado Acho que mais o número ao quadrado? seria 1, né? Seria 1, muito bem. Porque, ó, aqui é como se estivesse entre parênteses, ó, e o 1 multiplicando, tá? Então, esse daqui é o módulo. Ah, tá, entendi. Como é 1 multiplicando por cosseno, vai dar o próprio cosseno, né? Por isso que oculta-se, tá, esse 1 aí tá oculto, tá? Mas aí dá para entender que isso aí é 1, tá? A primeira letra A aqui, ó, pede para a gente multiplicar o número complexo Z1 por Z2. Z1 por Z2 aqui, ó. Então, para a gente multiplicar dois números, quando eles estão nesta forma aqui, que é fórmula polar, a gente vai multiplicar os módulos. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2, vezes... E aqui a gente vai somar, né? É uma multiplicação, então soma-se o argumentos. 10 mais 20 mais I vezes o seno de 10 mais 20, certo? E fecha esse colchete aí, tá? Vou colocar um colchete aqui só para organização. Pronto. Basicamente, a gente não tem o que fazer, né, gente? É só se ligar na fórmula, tá? 4 vezes 2, 8 vezes, né? Aí aqui vai ficar o cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Pronto. A multiplicação do número complexo Z1 pelo Z2 deu esta daí, tá? Z2 por Z3. Multiplica-se os módulos, que é 2 vezes 1, né? Vocês já identificaram aí. Abre o colchete. Cosseno. O argumento de Z2, 20. Mais o argumento de Z3, 15. Mais I seno de 20 mais 15. Isso daqui tudo vai ficar igual a 2 vezes 1, 2, vezes o cosseno de 20 mais 15, 35 graus, mais I vezes o seno de 35 graus. Certo? Se você quiser fazer agora Z1 com Z3, né? Então vai ficar igual a 4 vezes 1, tá? Vezes colchete, o cosseno dos ângulos, a soma, né? 10 mais 15, mais I vezes o seno de 10 mais 15. Certo? 4 vezes 1, 4 vezes o cosseno
de 35, de 25, aliás, 25 graus, mais I seno de 25 graus. Só tem que se ligar agora quando for todos eles, ó, a gente multiplica todos os argumentos, né? Aqui, ó, aliás, todos os módulos, né? Então, módulo de Z1, 4, Z2, 2 e Z3, 1, né? Vezes cochete, cosseno, soma-se todos os argumentos. 10 mais 20 mais 15 mais I seno de 10 mais 20 mais 15. Isso daqui vai ficar 4 vezes 2, 8, vezes, abre o colchete, cosseno de 10 com 20, 30 com 15, 45 graus, mais I seno de 45 graus. Pronto, está aí um número complexo, tá? Que a gente tem, que é operando estes números complexos Z1 e Z2. Beleza? Tranquilo, né? Você está só substituindo, né? Só utilizando na fórmula direto. A fórmula é essa. Então, jogamos na fórmula direto. Certo, Fórmula da área. Oi, não entendi? A fórmula Que fórmula? Que é a que a gente acabou de ver no outro slide, tá? A fórmula do produto de números complexos na sua forma polar. Que a gente multiplica argumento por argumento, aliás, módulo por módulo, cosseno da soma dos argumentos, mais I seno da soma dos argumentos. Que é isso daqui, ó. Multiplica os módulos, que é 4 vezes 2, vezes o cosseno, soma os ângulos, tá? Os argumentos, mais I seno da soma dos argumentos. A gente iniciou a aula falando dela, que a gente viu isso aí na aula passada. Certo, Natan? Certo, certo. Pronto. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó, que agora é uma divisão, tá? A gente viu tanto a multiplicação, quanto divisão, quanto potência. Vamos fazer para essa divisão aqui, ó. Se temos o número Z1, complexo Z1, da forma 6 vezes o cosseno de 85 mais I seno de 85 e o Z2 igual a 3 vezes o cosseno de 25 mais I seno de 25, vamos calcular essa divisão aqui de números complexos na sua forma polar, tá? Então, vamos usar a fórmula também, que vimos na aula passada e relembramos no início dessa aula. Eu tenho a divisão do número Z1 por Z2, então eu vou dividir o módulo de Z1 por Z2. Então, aqui vai ficar, ó, 6, né, que é o módulo daqui do Z1, dividido por 3. Dividido por 3, tá? Vezes, abro o colchete, cosseno do argumento do Z1 menos o Z2. É sempre o argumento do numerador menos o denominador. Então, vai ficar 85 menos 25, tá? — 85 menos 25. Mais I vezes o seno de 85 menos 25 graus. 25, tá? Depois eu coloco o grau aí. Bom, e aí é só fazer, ó. 6 dividido por 3, 2 vezes o cosseno 85 menos 25 dá 60 graus.
mais I seno de 60 graus. Pronto. Está resolvido a divisão do número complexo Z1 por Z2. Tá? Não precisa colocar aquela fórmula, não, né? Eu esqueci o nome, mas é como se fosse um exemplo, cosseno de 60. E se dá o cosseno de 60, você pode? Resolver, no caso, né? Resolveria aqui se a gente quisesse colocar ele na sua forma algébrica, tá? Então, fica ligado. Se a gente está falando de forma polar, o resultado aqui pode ser na forma polar. Agora, se pedisse a sua forma algébrica, tá? Aí a gente teria que resolver isso daqui, né? Quanto seria o cosseno de 60? E fazia e voltava para o número complexo na sua forma algébrica, tá? Se for uma questão de marcar x, e não tem essa resposta, as respostas estão todas na forma algébrica, aí você vai pegar esse número complexo, que está na forma polar, e vai transformar ele para a forma algébrica, tá? Resolvendo isso daqui e fazendo os outros métodos que a gente também viu na aula passada, ou foi retrasada, se eu não me engano. Acho que foi retrasada. Certo, Natan? Depende do problema, tá? A gente está fazendo só para fazer essa divisão aí, para usar a fórmula. Agora, como que vai ser pedido para vocês? Aí posso pedir de qualquer forma. Posso pedir o resultado nessa forma aqui, que é a forma polar. Posso pedir na forma algébrica. Aí você vai ter que ir para a forma algébrica, tá? No caso aqui, ó, eu estou pedindo... O exercício deveria dizer: dados números complexos Z1 e Z2, calcule Z1 dividido por Z2 na sua forma algébrica. Aí você ia lá e transformava ele para a forma algébrica. Aqui não fala, então você deixou aqui, tá certo, porque isso aqui é a forma trigonométrica, né, ou polar, tá? Sem problema. Z2 dividido por Z1, ó. Aí preste atenção, porque a divisão é sempre do número, do módulo do de cima. O módulo de cima do Z2, ó, é 3. Então aqui vai ficar 3 dividido pelo módulo do Z1, que é 6. Vezes, abre o colchete, cosseno do ângulo de cima, que é Z2, o cosseno de Z2, 25, menos o cosseno do ângulo do denominador, 85, menos 85, tá? Mais I vezes o seno de quem? Do ângulo de cima, que é o do Z2, que é 25, menos 85, tá? Então, aqui, ó, 6 dividido por 3 dividido por 6, 1 meio, vezes, abre o colchete, cosseno. Preste atenção só o seguinte, pessoal. Então, vocês já estudaram, né? Pelo menos eu deveriam ter estudado um pouco quando vocês estavam estudando sobre funções trigonométricas. O que seria uma função ímpar ou função par, né? Função ímpar e função par. Uma função, ela é uma função par se acontecer o seguinte: se o f de menos x for igual ao f de x, tá? O f de menos x, ó, se você tiver um menos aqui dentro, não importa. O f de menos x foi igual ao f de x, tá? E aí temos o exemplo do cosseno. O cosseno, ele é uma função par. O cosseno de menos 30 graus, por um exemplo, é igual ao cosseno de 30 graus. Basta você pegar o ciclo trigonométrico, ó, e perceber. Perceber o seguinte, ó, 30 graus é algo aqui, ó, 30 graus, porque você andou 30 para cima. E menos 30 é 30 aqui, ó, né, descendo aqui, ó, menos 30, porque você andou 30 no sentido inverso. Se eu estou analisando o cosseno está nesse sentido aqui, não é, ó?
Esse aqui não é o eixo dos cossenos, ó. O seno de 30, o cosseno de 30 vale esse valor aqui, né, ó. Esse valor aqui. O de menos 30 também vai valer o mesmo valor, ó. Então, tanto faz se o cosseno de 30 é um valor e o cosseno de menos 30, ele é o mesmo valor, tá? Ou seja, o cosseno de qualquer coisa positiva, ela vai ser igual ao cosseno de menos essa mesma coisa, tá? Isso implica que o cosseno, ele é uma função par. O cosseno é uma função par. Então, aqui, ó, esse cosseno, o resultado disso daqui, ó, 25 menos 85 vai dar menos 60 aqui dentro, né? Menos 60. Bom, como o cosseno é uma função par, o cosseno de menos 60 é exatamente igual ao cosseno de 60, tá? Porque o cosseno é uma função par. Então, lembre-se aí. Se aqui dentro tiver negativo, cosseno de um número negativo é a mesma coisa que o cosseno deste número positivo, porque o cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos 60 é a mesma coisa que o cosseno de 60, tá? Porque o cosseno é uma função par. A gente acabou de ver. Então, a gente também são par? Ah, o quê? Aí o seno eu vou dizer agora, tá? O seno, o seno, vamos lá ver o que é uma função ímpar agora. Função, bom, isso aí seria uma função par, né? O que é uma função ímpar? Uma função, ela é ímpar se acontecer o seguinte, ó. Se o f de x foi igual, aliás, o f de menos x foi igual a menos o f de x. Ou seja, se esse número aqui, ó, aqui vier para fora aqui, tá? Ou esse negativo aqui, ó, tá? Cair fora, tá? Aí aí, nesse caso aqui, ele é uma função ímpar, tá? Deixa eu só dar um outro exemplo aqui que eu lembrei agora, ó, de uma função par. F de x é igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado. Se você pegar o f de menos x, ficaria assim, ó, menos x elevado ao quadrado. Menos x elevado ao quadrado, como menos está elevado a uma potência par, então vai ficar o próprio x ao quadrado. Isso implica que o f de x vale x ao quadrado e o f de menos x, ó, também vale de x ao quadrado. Então, essa função x ao quadrado, né, essa parábola aqui, neste caso, ela é uma função par, tá? Essas parábolas aqui, elas são funções pares, né? Agora eu quero falar aqui, ó, de uma função ímpar, tá? Então, para qualquer x que você colocar aqui, o resultado vai dar o mesmo, tá? Tanto faz x ser aqui, como você colocar menos o x, o resultado vai dar sempre o mesmo. Função ímpar. Se você tiver f de menos x, vai ser igual a menos, o menos cai fora aqui, ó. F de x, menos o f de x, tá? Deixa eu te dizer um exemplo. A função, ó... elevado a 3? Sim, também. Eu ia pensar numa mais simples, tá? Ó, f de x igual a x, tá? Quanto seria o f de menos x? Menos x. Né, ó. F de x é x. Quanto é o f de menos x? No lugar de x aqui, eu vou trocar por menos x. Vai ficar menos x. Porém, eu sei que esse x aqui, ó, x é exatamente a f de x, né? Então, isso daqui, ó, é f de menos x. Aliás, deixa eu ajeitar aqui. F de menos x igual a esse menos aqui tá fora, x, menos x. Porém, quem é x? X é f de x. F de x. Logo, ó, f de menos x é igual a menos f de x, tá? Para a função x igual a x. Então, essa função x igual a x é uma função ímpar, tá? Porque ela tem essa característica de o f de qualquer número dela negativo é igual a menos o f deste número positivo, tá?
tá certo? E o seno, ele é uma função ímpar, tá? O seno de qualquer número de menos x vai ser sempre igual a menos o seno de x, tá? E aí basta você analisar no ciclo trigonométrico. Se você tiver um ciclo trigonométrico aqui, ó, certo? Esse daqui é o eixo dos cossenos. Esse é o eixo dos cossenos, tá? Se aqui, ó, x for 60 graus, se aqui você tem 60 graus, e menos 60, ó, vai estar aqui embaixo. Você andar 60 para o lado oposto. Então, aqui embaixo, ó, vai estar o menos 60. Aqui é o eixo dos senos, tá? Me desculpa que eu coloquei cosseno, mas aqui é seno. Seno de x. Bom, quem seria o seno de 60? O seno de 60, ó, é esse valor aqui, ó, para cima. Esse y aqui, que ele é positivo, tá? Positivo. Quem é o seno de menos 60? Bom, aqui eu encosto no eixo dos senos e vai ser esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é exatamente igual a esse, porém ele tem um sinal negativo, ó. Tá? Então, o seno de 60, na verdade, o seno de menos 60, ele é igual a menos o seno de 60, tá? Porque eles vão ter sinais contrários aqui. Então, o seno ele é uma função negativa, tá? Ímpar, aliás, ímpar. O seno é a função ímpar. Então, se o resultado aqui deu menos 60, pelo seno ser uma função ímpar, seno de menos 60, ó, seno de menos 60 vai ser igual a menos o seno de 60. Então, o menos cai fora aqui. Com esse mais aqui, ó, vai ficar menos i seno de 60 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso daí significa uma função, ela ser uma função ímpar e função ser par. Eu creio que você já deve ter estudado isso aí, tá? Função ímpar, função par, quando você estava estudando funções. Não sei se nesse ano ou no ano passado. Sim, eu achava bonito os gráficos, porque um era bem espelhadozinho, bonitinho, aí o outro já era a mesma coisa, só que reverso. Justamente, Natan. É isso mesmo, tá? E por fim, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Efetuar este número aqui, tá? Calcular isso daqui. Quanto é que é esse número aqui elevado a 21? Elevado a 21, a potência 21. Bom, a gente poderia resolver esse número dessa forma aqui, tá? Tirava o mínimo aqui, elevava a 21, que a gente sabe trabalhar com as potências dos números complexos, talvez desse um pouco mais de trabalho, tá? O que a gente pode fazer aqui também é trabalhar, transformar esse número daqui de dentro para a sua forma trigonométrica, tá? Então, e é o que a gente vai fazer, ó, na forma polar. Eu vou chamar isso aqui de dentro de número z. E quero calcular, ó, z elevado à potência 21, tá? Então, vamos lá, ó. Quem é esse número z? O número z vai ser o número, ó, raiz de 3 sobre 2 menos 1 meio de i, né? Aí agora você vai lembrar lá, ó. Como é que a gente calcula o módulo, né? Até as aulas anteriores. Como é que a gente calcula o módulo deste número aqui? Deste número complexo aqui. Vai ser a raiz quadrada da sua parte real ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais essa parte imaginária, que é menos 1 meio, ao quadrado. Tudo isso daí eu vou ter que extrair a raiz quadrada, né? Lembre-se a forma com que a gente tira o módulo de um número, tá? Se ele está na sua forma algébrica. É isso, é elevar a sua parte real e parte imaginária ao quadrado, somar e extrair a raiz, tá? Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de raiz de 3 elevado ao quadrado, dá 3. 2 elevado ao quadrado, 4. Mais, como está o menos e elevado a uma potência par, vai ser positivo, né? 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Tá?
Então, isso aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 4 sobre 4, tá? Que vai ficar 1. Então, ó, 1 é o... 1 é um módulo, tá? Um módulo desse número complexo. Agora vamos para os ângulos, né? Para o argumento, tá? O argumento a gente sabe, ó, que o cosseno de x, o cosseno desse ângulo θ do argumento, né? O cosseno de θ, né? O cosseno do argumento θ, ele vai ser a parte real. Qual é a parte real, ó? Tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 dividido pelo módulo, tá? Isso aqui tudo a gente já viu, são fórmulas, tá? O cosseno do ângulo θ vai ser a parte real sobre o módulo. Bom, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, né? Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ok? Já o seno desse ângulo θ, tá? Então, guarda essa informação. O seno do ângulo θ vai ser a parte imaginária, que é menos 1/2, dividido pelo módulo, que é 1, tá? Então, isso aqui vai ficar menos 1/2 dividido por 1, menos 1/2, tá? Então, é esse o seno do ângulo θ. A pergunta agora é, qual o ângulo θ que tem o seno igual a menos 1/2 e o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Alguém sabe? É 30, professor? 30 seria o seno igual a mais 1/2, né? Se fosse positivo, né? Não, é assim, cosseno de raiz de 3 sobre 2 é 30, eu sei disso. 30. Então, É ó. tipo o equivalente dele, né? Só que na região mais abaixo do centro. Pronto. Em qual quadrante? Seria o equivalente dele em qual quadrante? Qual é o quadrante que tem o cosseno positivo e o seno negativo? É o terceiro? Vocês lembram lá, ó, que tem esse setaco, assim, ó, que você pode fazer assim, ó, que é 12, 13 e 14. O que significa isso? Oi? Eu sempre esqueço isso aí, mas eu acho que é o quarto, porque o cosseno é a largura e o seno é a altura na minha cabeça. Aí, no caso, seria para a direita e o seno para baixo. Então, é o quarto quadrante. O cosseno positivo para cá, não é? E o seno negativo, então, desce para cá. Então, seria o equivalente aqui, ó, a menos 30, não é? Se vocês já analisaram que era 30, como está em outro, porque aqui tem um sinal negativo, então fica menos 30, porque ele desce aqui, ó. Esse ângulo aqui, que é o menos 30, ele tem o cosseno positivo e o seno, ó, negativo, tá? Mas também você poderia analisar por aqui, ó. Setaco. O que significa setaco? Significa onde que é positivo o seno, tangente e cosseno. O seno vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante. No terceiro e quarto ele é negativo. A tangente, ela é positiva no primeiro e terceiro. E o cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto. Então, ó, você já sabe que o ângulo ele é um equivalente a 30. O cosseno é positivo, então, ó, o cosseno é positivo, tá? Então, você vai analisar. Vai fazer a junção. Aqui, o cosseno é positivo. E o seno, ele é negativo. Se o seno é negativo, não é no primeiro e no segundo, é no terceiro ou quarto. Então, aí você basta ver qual desses dois que estão circulados de vermelho são iguais. Tem que ser tanto circulado aqui quanto aqui, né? Então, é o quarto, né? Ó, o 4 e 4, que é os dois que são iguais aqui, tá? Então, é no quarto quadrante. Por isso que fica aqui, ó, menos 30 graus, tá? Menos 30, ok? Bom, então a gente já pode reescrever esse número aqui, ó, como sendo o módulo dele, né? Que é 1 vezes o cosseno de menos 30, tá? Vou escrever assim, menos 30 mesmo, tá?
mais I vezes o seno de menos 30. E aí vamos só reescrever isso daí, tá? Vou botar aqui um de verde, ó. O 1 eu posso ocultar ele. O cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos 30 é a mesma coisa que o cosseno de 30. O seno é ímpar. Então, esse menos aqui cai fora. Então, vai ficar mais com menos, menos I seno de 30 graus, tá? Então, este número complexo aqui, transformado para a sua forma polar, é esse número aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar isso daqui, este número Z, que a gente acabou aqui de encontrar, e elevar ele a potência 21. Então, pela fórmula, né, que a gente acabou de ver no início da aula, né? Deixa eu só abrir a outra turma aqui rapidinho. Porque se... Dois minutos. Então, pela fórmula que a gente acabou de ver, né, no início da aula e também na aula passada, esse camarada aqui, que é o Z elevado a 21, eu posso pegar o módulo dele, que é 1, elevar a 21, vezes o cosseno, né, o cosseno do ângulo, eu posso pegar cosseno da potência, ó, que é 21, então vai ficar 21 vezes o argumento, que é 30, vezes 30 graus. Mais I seno de 21, que é a potência, vezes 30 graus. E aí fazer esse cálculo aí, ó. 1 elevado à potência 21 é 1, tá? Então isso aí vai ficar 1, né? Então aqui vai ficar, ó, só cosseno, vamos só organizar isso daí, tá? Cosseno 21 vezes 30 vai dar 630. 630 graus. Ok? Mais I vezes o seno de 630 graus. Bom, não é comum a gente deixar o ângulo assim, tá? A gente sempre procura um representante dele na primeira volta, né? A gente vai pegar um representante dele na primeira volta. Então, vamos lá, ó. Esse camarada aqui, 630, ele é equivalente a quanto? Se você pegar 630, né? 630 menos 360 vai dar 270. Então, esse ângulo aqui é a mesma coisa que o cosseno de 270 graus, né? É equivalente, tá? É como se ele fizesse assim, ó. Ele vai dar uma volta inteira, 360 mais 270. Então, ele vai cair aqui embaixo, ó, no 270. Então, eles são equivalentes, tá? O 630 é equivalente a 270. Mais I seno de 270 graus. Ok? E aí, vamos lá. O cosseno de 270 vale quanto, pessoal? O cosseno aqui embaixo vale quanto? Quanto vale o cosseno de 90? Acho que é 0 aí. Nunca... 0, né? O cosseno, ó, o cosseno é isso. Então, se eu pegar esse camarada aqui, ó, e trazer para o eixo do x, vai valer 0, vai dar justamente na origem. Então, isso aqui, ó, é 0, tá? Quanto é o seno de 270? Menos 1. Menos 1, que é o máximozinho aqui, né? Então, aqui... Aliás, eu esqueci de um sinal negativo. Desse sinal negativo aqui, não foi, ó? Né? Aqui é um sinal negativo, tá, pessoal? Então, eu vou só apagar aqui, só para refazer, porque está errado. Isso aqui tem um sinal negativo. Aqui tem um sinal negativo, que eu esqueci, acabei esquecendo. Aqui tem um negativo, aqui tem um negativo. O seno de 270 é menos 1.
Menos com esse menos aqui, ó, dá mais I, tá? Então, o resultado desse número elevado à potência 21 deu apenas I. Beleza? Pronto. Tem mais um exercício aqui, ó, tá? Mas eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, não. Então, tentem anotar aí para vocês fazerem depois. Tô dizendo que não vai dar tempo de fazer porque eu tenho outra aula, tá? Vou dar uma aula agora e tenho que abrir lá a turma, tudo. Aí vocês anotem, tá? Para vocês fazerem. E ficamos entendidos da seguinte forma. O pessoal que tirou essas 8 pessoas que eu citei o nome, né? Vou até parar de gravar aqui, tá?